Então, pessoal, aqui ficam nossos 4 motivos para vocês lerem Frankenstein. 1. Você precisa conhecer a história real. 2. Você precisa saber como foi construída a psicologia do monstro. Coitado, eu fiquei com dó. Veja por que eu fiquei com dó do monstro. 3º motivo, ver como o terror era naquela época, né? Que é diferente do terror que a gente tem hoje. Então é um terror um pouquinho mais sutil do que a gente conhece dos filmes de hoje, tipo Pânico. É bem diferente. 4º motivo, você precisa ler porque, embora ele seja um livro de terror, é muito mais psicológico do que de terror. Bem, esses foram os 4 motivos que a gente deu para você ler o Frankenstein. Mas arrume seu motivo, leia e comente aqui no nosso vídeo. Olá, pessoal! Nós somos o canal Desafio da Leitura. Estou aqui com a Cindy, a Michela e a Milena. E hoje a gente vai falar sobre o livro Frankenstein. É um livro que estava na minha lista de leitura. Foi escolhido por mim. Então... Eu votei. Oi? Eu acho que votei. Você votou eu nele? também votei. Eu também. Não, eu não votei. Todo mundo... Não votou, Cindy? Não. A Aline, eu acho que tinha votado também, não lembro agora. Mas ele caiu nos nossos sorteios da votação e ele foi escolhido pela maioria e está aqui hoje para a gente discutir com vocês. Então, a Milena vai começar um pequeno resuminho do livro para a gente poder discutir juntos, sem spoilers. E é engraçado, assim, porque eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar desse resumo? Porque a gente meio que já conhece a história de Frankenstein, mas, por outro lado, a gente não conhece a história de Frankenstein. Então, assim, para mim é muito difícil falar o resumo desse livro, mas eu vou tentar aqui. Bom, a história começa com um cara chamado Robert, que ele está escrevendo cartas para a irmã dele. Então, ele tem uma viagem de navio, com uma tripulação e tal, tá fazendo uma viagem exploratória mesmo, e aí ele fica mandando cartas para a irmã e tal, e a irmã está na Inglaterra. Ele fala assim, eu sou muito sozinho, eu não tenho amigo, eu queria ter um amigo para compartilhar minhas vitórias e chorar quando eu tenho meus problemas e tal. E é isso, assim, o começo do livro. Eu não sei o quanto é spoiler, o quanto é dessa parte. Vocês querem adicionar mais alguma coisa? Sei lá. Eu acho que aí o Robert começa a contar a história pra irmã dele, e no meio do caminho ele encontra uma pessoa. E aí ele acha muito interessante a história dessa pessoa, e ele decide narrar pra irmã dele a história desse homem que ele encontrou. Então o livro se passa com o Robert narrando a história desse outro homem para a irmã dele. E a história que ele narra é a história do Frankenstein. Isso aí. Basicamente. E acho que sem spoiler é só isso que dá pra Dá para falar que Frankenstein é o cara e não o monstro. Eu não sei se é um spoiler também, né? Sei lá. Isso não é spoiler, tem 1 milhão de filmes de... Sei lá. Acho que falar uma coisa importante, sem dar spoiler, é falar que a história do livro é completamente diferente da história que as pessoas acham que conhecem. Então, assim, é um processo de troca no seu imaginário, assim. Então, você tem que tirar aquilo que você acha que conhece e trocar por uma historinha nova. Pois é. Então, vamos falar o que a gente achou do livro, não é mesmo? Fala aí. Por que você escolheu o livro, Thalita? Eu escolhi esse livro porque é um clássico e eu gosto também de ler livros clássicos. Eu escolhi porque é escrito por uma mulher e eu escolhi porque ele foi escrito por uma mulher numa época em que mulheres não podiam escrever livros. E aí eu queria ver qual que era a dela. Como que era a escrita, como é que ficou e como é que foi construído o livro, né? Então eu tinha bastante curiosidade nessa parte. E eu já tinha visto em outros lugares que o livro é bem diferente
das adaptações que tem para cinema, para teatro, essas coisas assim. Eu lembro de ter visto partes de um filme, eu nem lembro qual que era o filme, sobre o Frankenstein, mas é realmente é bem diferente do que eu lembro de ter visto já no filme, né? Comparando o filme com o livro. Eu gostei do livro, ele me surpreendeu. Eu tenho opiniões assim meio contraditórias. Eu gostei em partes e não gostei em outras. Eu achei que o início dele é um pouco arrastado, assim, eu não curti muito essa parte quando o Robert vai escrevendo as cartas e tudo mais, falando, eu achei meio chatinho. Não sei se o cara é chato ou se a escrita que foi chata. Eu Não tem entendo porque amigos, né? eu entendo porque que ele não tem amigos. Eu achei ele um pouco boring. Hashtag fica a dica. Fica a dica, Robert, é bem chatinho. Mas eu gostei da escrita do livro, achei que foi bem legal, assim, a forma como ela construiu o personagem, o que ela queria passar também com a história dele, né? Uma história mais de solidão, assim, por parte da criatura que é criada ali, né? Ela vai mostrando o quanto é doloroso ficar sozinho, não só para seres humanos, né? Também para a criatura, né? Ela usa ali vou chamar de alegoria, né, da criatura ali, para mostrar o quanto os sentimentos são importantes, né, para a gente. Eu gostei do livro, eu dou nota 4 para ele, apesar de ter gostado, eu dou nota 4 porque tem umas partes que foram meio chatinhas para mim. Ela descreve bastante o ambiente, assim, ó, as paisagens e tudo mais, que tem umas partes que ficaram arrastadas para mim. Mas eu gostei do contexto todo do livro. Me surpreendeu, na verdade, porque eu achei que ia ser mais chatinho, não achei que ia ser assim, ser mais prazeroso de ler, foi mais legal para mim ler. Eu estava com baixas expectativas, eu acho, com ele. Porque por causa dos filmes, eu não tinha gostado muito das adaptações. Eu queria ler porque ele é um clássico, escrito por uma mulher e tal, e eu queria fazer essa comparação. Então, acho que ele me surpreendeu positivamente, porque as adaptações que eu vi, assim, algumas partes de adaptação que eu vi, eu não curti, não gostei, achei chato. E eu achei legal a escrita dela, apesar de umas partes serem arrastadas para mim, mas eu achei legal a escrita dela, a construção dos personagens, a personalidade que ela dá para a criatura, eu gostei também. A forma como ela desenvolve a criatura e mostra como é que a criatura começou e como é que ela terminou. Você vê um arco da psicologia dele sendo formada e por que ele chegou no ponto que ele chegou. É isso. Nota. 4. Você falou, perdão. Bom, então já que já falei, eu vou começar. Eu me surpreendi pelo livro, né? Porque eu acho que, como eu disse, a gente tem uma ideia do que é a história e tem a história de verdade, né? Então, à medida que você vai lendo, você vai falar, oh, não era isso que eu pensava, não sei o quê. E quando eu peguei o livro, a primeira coisa que eu falei, nossa, é em cartas. Então, eu não imaginava que o livro ia ser, pelo menos ele começa em cartas, né? Eu não lembro, ele é todo em cartas, né? Ele é todo em cartas, mas algumas cartas são tão longas que parece que é história, não parece que é uma carta. Ele é todo em carta, realmente tem algumas passagens que são enormes, assim, que... E quando eu comecei, eu falei, nossa, Frankenstein começa com uma expedição de navio. Eu fiquei assim, nossa, que diferente, é totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Então, isso me surpreendeu também, além dos fatos novos, né, que eu julgava saber, não sabia. E para mim não foi difícil de ler. Eu achei que a escrita foi tranquila, consegui ler numa boa. Eu li nessa edição aqui da Penguin. Então, ele é um livro que, para mim, a história fluiu bem, mas ele tem bastante texto de apoio no início e no fim.
Então, para mim, a parte mais pesada foram os textos de apoio. Então, eu demorei um pouquinho mais, eu acho que ficou um pouquinho mais cansativo para mim por causa dos textos de apoio, que eu li depois de ter terminado o livro. Então, para mim, acho que a experiência foi 3,5 para esse livro. No meu não tinha texto de apoio. Então Nem talvez no meu. para mim No meu não também tinha. É uma edição pocket da Zahar, uma amarelinha. E esse só de introdução, né? O começo do livro aqui, ele tem 90 páginas só de introdução. Então, assim, 90, 70 é uma paulada de introdução. Acho que, ó, começa aqui, ó. Então, ó, toda. Ai, difícil, né? Tudo isso aqui, ó, Agora dá pra ver. foi no começo, e depois no final Nossa! tem apoio. Então, assim. E o livro Acho tem que 3 páginas, né? tem apêndice, gente, ele tem bastante coisa de apoio. Ele também fala ele fala dos outros contos. Enfim, depois eu comento mais essa parte. Ó, aqui, ó. Isso aqui, ó, pós-fácil, É quase o tamanho do livro, somando tudo. bastante texto de apoio. Aí acho que para mim ficou um pouquinho cansativo, mas a parte legal que deu para aprender um pouco também da Mary Shelley. Vai, eu vou me. Você pode falar. Então tá. Igual as meninas falaram, foi assim uma surpresa pra mim. Eu achava que ia ser. Eu sabia que ia ser diferente dos filmes, porque eu já tinha lido a respeito, mas eu não imaginava que ia ser completamente diferente, assim. Então, pra mim foi um choque quando eu comecei a ler. Foi um choque quando começou com a parte da expedição. Eu falei, mas sabe, quando demora um tempo, eu falei, gente, será que eu tô lendo o livro certo? Aí eu até perguntei pra Thalita, eu comprei a versão certa? Que eu falei, não é possível, acho que eu peguei uma outra versão, gente, que estranho. Mas aí era o livro certo mesmo. E eu gostei de saber a história real. Gostei no livro que a gente leu, na versão que a gente leu da Zahar, ele no começo explica por que a Mary Shelley escreveu, né, o livro, como que foi o processo para ela escrever, que ela não podia escrever com o nome dela, mas ela teve apoio do marido e tal. Então é legal ver isso, é legal ver que ela era uma mulher já à frente dos tempos dela, né, e que ela tinha o apoio do marido em relação a isso. A minha nota pro livro é 3,5, assim, muito mais pelo contexto do que pelo livro, mas é um problema Cindy, assim, porque eu não gosto de livro melancólico e dramático. E o livro é assim. Esse é muito melancólico e dramático. Eu não gosto. Esse sofrimento, assim, me cansa, me irrita. A verdade é essa, me irrita. A minha vontade é pegar o personagem, dar 3 tapas na cara do personagem e falar, vou te colocar no metrô. Aí você vai ver o que é solidão, amigão. Peraí, que você vai ver como é que é. Ter um monte de gente em volta. Então, me cansa isso, me irrita um pouco. Mas, em contrapartida, eu gostei muito de entender a história, gostei de ver o contexto e tal. Então, se fosse pelo livro em si, eu daria 3. Mas, considerando todo o entorno, é 3,5. Quando eu comecei o livro, eu fiquei do mesmo jeito que vocês. Eu achei que eu tinha começado o livro errado. Eu falei, não, mas não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu tava esperando, né? Mas depois você entende o que é, mas. E quando eu terminei o livro, eu senti que eu não tinha gostado. Aí depois que eu refleti melhor, assim, acho que é porque não sei se é uma questão de não sei explicar. Não, eu não posso falar que é expectativa, porque eu sabia também que o livro era diferente, mas talvez porque quando você pensa em Frankenstein, você pensa em algo de terror. E o terror dele não tem nada a ver com o terror moderno, o terror que a gente conhece, né? E eu falei, mas isso aqui não é livro de terror. Sabe quando a gente leu, quando eu li o Morro dos Ventos Vivantes e falei, isso aqui não é história de amor? Foi mais ou menos isso que eu senti, sabe? Mas depois eu entendi que não era assim, eu estava esperando um terror que não é o terror da época, né? Assim, não tem nada a ver.
E na parte com spoilers eu conto mais o que eu gostei e o que eu não gostei, para não falar agora, né? Tipo, mas eu gostei de algumas coisas e não gostei de outras. No geral, também tô dando 3,5. E eu tô assim nessa. Não posso dizer que gostei, mas também não posso dizer que não gostei. Mas achei interessante, porque é realmente o melhor do livro é que ele é muito diferente do que você está esperando, em todos os quesitos. É isso. Mas quando começou o livro, eu também falei, onde é que essa expedição vai cair no Frankenstein? A Lênia pensando em que momento que eles se cruzam, né? E falou, quem que é o Frankenstein? Esse cara ou é outro? Então, eu sabia que o médico era o nome do médico é Frankenstein e o nome do cara do navio é o Robert. Aí eu falei assim, gente, de onde saiu esse Robert aqui, pelo amor de Deus? Quem é? Aí eu fiquei assim, vamos lá, onde é que vai chegar aqui? Quando chega o Frankenstein nessa parte? Parecia que nem chegar, não chegou. Chegou. Tá, no resumo, a nossa nota pro livro é 3,6, né? Uma nota boa. Fala que a gente gostou do livro. A gente recomendaria. Talvez tem coisas que a gente mudaria se a gente fosse escrever uma versão nossa. Mas no resumo, todo mundo gostou do livro. Isso é um fato a ser considerado, né? Porque nem sempre a gente se concorda em tudo. E porque a Aline não tá. Toda vez que a gente gosta, a Aline não gosta. Aline, você vai ter que vai ter que ler esse livro e um dia contar a sua opinião pra gente. Aline, quando você lê, você comenta aqui põe nos comentários do vídeo se você curtiu o livro. Tá, Aline? Comenta aí. Então, sobre o texto de apoio, ele fala muito da vida da Mary Shelley, né? Fala que, na verdade, Shelley não é o nome dela, é o sobrenome do marido dela, né? Então, os pais de Mary, eles eram escritores já radicais, a mãe dela era feminista, tal. E isso lá, pensa em 1700 e para lá, 1800, então é uma época bastante desafiadora, né, para quem é contra o sistema, principalmente. Então, a mãe dela morreu 11 dias depois de dar luz a ela, né, a Mary, então ela foi criada pelo pai, mas na verdade o pai dela casou de novo, porque ele não sabia como criar uma criança, né, então, vou casar com essa vizinha aqui, ó, vou casar com ela tem interesse em mim, vou casar com ela para ela cuidar da filha. Então, casaram e essa mulher, ela tinha uma filha já, e daí essa filha chama Jane. Enfim, e daí o pai, a família da Mary Shelley era rica, né? E o pai era da ideia de dividir os bens. Então, ele era muito também intelectual, né? Ele tinha as opiniões dele, tudo. E apareceu um moço chamado Percy, que vai ser o futuro marido da Mary Shelley. Ele aparece lá, tal, e ele é entusiasta também das ideias do pai da Mary e tal. E nisso, Mary vê ele com 16 anos, mas vamos pensar que a gente está lá em 1800, tá? E vê ele lá com 16 anos e ele se apaixona. Mas detalhe, Percy era casado. Então ele é casado e se apaixona pela menina lá. Eu não sei quantos anos ele tinha. Mas ele se apaixona e daí eles fogem. Eles estão na Inglaterra, né? Eles fogem para a Europa continental. Eu sei que a esposa, né, que o Percy largou, ela se suicida, não sei bem se é por causa disso ou não, mas ela. E quando eles fogem, eles levam também essa Jane. Só que essa Jane, então, eu achei um pouco contraditório, porque no texto inicial, antes do livro, antes de começar a história, ele fala assim que a Mary não gostava dessa irmã, Jane. E depois, no outro texto, fala que rolava um trisal lá. Então, eu não sei, eu fiquei confusa. Eu achei que. Talvez ela não gostasse, mas o Percy gostasse. Mas era. Não, mas pelo que eu entendi, era só um trisal. Era todo mundo, os três de todo mundo. Foi isso que daí tem. E daí, enfim, aí eles
fogem para Europa e tal, e daí começa as de desgraceira, né, da Mary. Porque ela tem um filho, ela tem 4 filhos, só que 3 morrem e só um que vive, de 4, né? Um morre quando ainda é bem bebê, sem ter nome, outro morre com 3 anos, enfim, só sobra um. E daí o marido dela também morre, o Percy morre num naufrágio, ele também morre, e daí é só tragédia na vida dela, né? Mas, enfim, antes do Percy morrer, eles estão lá e eu não lembro em que lugar da Europa que eles estão, acho que na Itália, não sei, que eles conhecem o Lord Byron. E ficam amigos, tal, e eles ficam lá hospedados na casa de Lord Byron. E foi ele que falou assim: "Ah, vamos criar uma história de terror". Então tá Percy, tá Mary, tá Lord Byron, e tem um amigo também de Lord Byron, que é o médico do Lord Byron. Lord Byron é um poeta super famoso, né? Assim, eu lembro de ter estudado ele nas minhas aulas de literatura, mas se alguém me perguntar que coisa famosa que ele escreveu, eu não sei dizer. Vocês lembram? Não. Não lembro, eu lembro do nome também, lembro que ele era famoso. É. Enfim, aí essa Jane, ela muda de nome, a meia-irmã, né? Não sei se é meia-irmã, irmã postiça. É irmã postiça, né? Porque não tem nada a ver. Então, a irmã postiça muda de nome. De Jane, ela muda pra Claire. Aí Claire tem um caso com Lord Byron. Aí eles ficam lá também. É tudo, né? Carpe diem, eu acho que naquela época, né? Vamos lá. E daí, enfim, aí Lord Byron falou assim: ah, vamos criar uma história, né? Aí Lord Byron cria sua história, o médico que é amigo do Lord Byron cria sua história, o Percy cria sua história, e a Mary Shelley fica dias lá pensando: ai meu Deus, que história que eu vou criar, né? De terror e tal. Na verdade, era para ser história de fantasma, alguma coisa. E daí, numa noite, ela tá lá dormindo, ela sonha que tem alguém, uma criatura monstruosa, observando ela enquanto ela dorme. Então, foi daí que ela tira a ideia de Frankenstein, escrever o livro. E também tem um dia que ela ouve o marido dela e Lord Byron conversando sobre criar a vida a partir de restos humanos, tal, o galvanismo. Aí daí, tudo isso é material para ela criar o livro. E eu acho que era isso, assim, da vida dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E como a Thalita falou, no começo ela publica o livro com o nome do marido, né? Porque, assim, uma mulher escrevendo um livro, né? Nem né? Ninguém vai querer, ninguém vai vender. ler, não vai vender. Então, a princípio foi com o nome dele e depois só que mudou para o nome dela, né? Que mais? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. E no de vocês também é Frankenstein ou Prometeu Moderno. Prometeu Moderno, O Prometeu, ele fala que. Cadê aqui? Eu tinha achado. Prometeu tem um motivo para ser Prometeu. Aqui, ó, Prometeu do grego, aquele que roubou fogo dos deuses para salvar a humanidade. E do romano é o que cria a vida. Então, por isso, eu acho que dessa parte do romano tem bastante a ver, né? E é isso. Nessa parte, assim, um resumo de mais de 150 páginas. Eu acho que é isso. Tem uma série uma série não, um filme na Netflix sobre a Mary Shelley. Ah, é? É bem legal. Eu assisti quando eu terminei o livro, por coincidência, estava passando na TV até. Chama Mary Shelley mesmo o nome. E ele conta a história dela, desde. Eu não consegui pegar o comecinho, eu peguei. Já tinha passado acho que uns 20 minutos do filme. Mas ele vai contando exatamente isso que a Milena falou, né? A história da vida dela. Aí vai mostrando como ela concebeu a ideia do livro, como foi depois para ter a publicação e tudo mais, né? Mas é bem legal. Eu gostei do filme. Bem legal para você saber a história assim dela, como é que foi, né? E pelo que a Milena contou ali no coisa, bateu bastante coisa, né, do filme com o que tem no livro da Milena de história dela. Só para fazer um adendo, o Lord Byron escreveu Dom Juan. Sabia que eu já tinha visto alguma coisa com ele. Eu gosto desse filme.
Deu o Google aqui, fui descobrir da vida dele. Coitadinho, morreu cedo, né? 36 anos, já, na minha idade já tá. Ah, essa galera morria tudo cedo, né? Mas naquela época já era velho, gente. É, naquela época já era velha. A gente já tá bem idoso pra época. Já tá prestes a morrer, eu diria. Então, pessoal, essa foi a nossa discussão sobre o livro Frankenstein, da Mary Shelley. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo sem spoilers. Acompanhe a gente no próximo vídeo, que é com spoilers, certo? Até mais! Nossos 4 motivos para vocês lerem Frankenstein. 1, você precisa conhecer a história real. Eu vou falar o quê? Caraca. Dá pra falar. Um motivo para você ler Frankenstein.